Olá, estou aqui hoje novamente com vocês na nossa quarta live pela Academia de Conhecimento do Shopping Cidade Jardim e pelo Mink. Quero agradecer muito ao convite. Vou falar hoje para vocês sobre celulite, gordura localizada, estrias, e aí nós vamos fazer como nós sempre fazemos. Eu vou falando uns 12, 15 minutos e abro para perguntas. Eu quero tentar deixar mais tempo aberto a perguntas, porque algumas vezes nós temos ficado sem tempo para responder as perguntas, mas sintam-se à vontade de mandar suas dúvidas, o que vocês não entenderem, para o Instagram da clínica ou para o Instagram do Cidade Jardim, e eu respondo com o maior prazer para vocês, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que acomete adolescentes, acometem homens e mulheres, que são as estrias, tá? Então o que é a estria? A estria é como uma cicatriz que aparece na pele, existe um estiramento da pele, que pode ser por vários fatores e fica como uma cicatriz, uma alteração do relevo natural da pele. A fisiopatologia, a causa, ela ainda é incerta, tá? Existem vários fatores que são supostamente implicados nisso. Então, existe a genética, existem alterações hormonais que podem estar relacionadas a isso. Esse estiramento é um estiramento mecânico mesmo, a pele rompe e estira, rompe as fibras de colágeno. E a direção, né, aonde elas estão, está muito relacionado com a linha de tensão da pele. Então, nas costas, você normalmente tem aquelas estrias horizontais. No glúteo, como a pele vai distendendo pela lateralidade, elas tendem a ser mais radiais. Então, ocorrem inúmeras situações que podem levar, tanto normais, fisiológicas natural, como patológicas. Então, a gravidez é uma delas que implica na história do hormonal, o estirão do crescimento na adolescência, obesidade, o ganho rápido de peso, assim como nos distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, em que você tem uma perda importante de peso, aparecem também as estrias. Alterações com o uso de medicamentos como corticoides, alterações de adrenal. Então, muitas vezes a pessoa tem aquele corpo todo estriado por alterações de adrenal. Tem uma incidência em 40% a 70% na puberdade e 70% a 90% das mulheres grávidas, das gestantes, apresentam estrias. Normalmente, isso é estatística, tá? São trabalhos publicados. Os bebês nascidos com mais de 3,5 kg, o risco é 2 vezes maior do desenvolvimento de estrias na gestação. Então, como que aparece? Normalmente a pessoa sente uma coceira, um prurido na região que irão aparecer as estrias, pegam regiões de tensão. Então, às vezes dá no braço, normalmente em jovens, em uso de anabolizantes, esses fisiculturistas têm muito nessa região, nas costas aqui, pela distensão abrupta, na barriga, nas costas, nos seios, na face interna das coxas, e tem muitas pessoas que têm nos joelhos, são os locais mais acometidos, tá? Tem algumas outras doenças, como a síndrome de Cushing, por uso excessivo de corticoides, podem acometer, e não esquecer dos anabolizantes, que eu estava até esquecendo, isso é muito importante, ou dos tratamentos para reposição hormonal. Aqui entra os tratamentos para crescimento. Então, hoje tem muitas crianças, muitos adolescentes que fazem tratamento com hormônio de crescimento. Eu sempre oriento aos pais e ao adolescente que ele hidrate muito a pele. A prevenção é tudo sempre. Então, é muito importante que os adolescentes que vão iniciar tratamento para crescimento, que os pais são muito altos, que a partir dos 10, 11 anos os pais orientem a usar óleos no banho. Então, toma banho, passa um óleo seio, quadril, no tronco, seio, quadril, barriga, costas, braços. Sempre usar um hidratante, porque se você prevenir, a chance de desenvolver estrias é bem menor, tá? Essas estrias
Podem ter vários modelos, vários tipos. Eu até vou pôr uma foto aqui para vocês que eu selecionei para vocês darem uma olhadinha. Então, assim, esse é um tipo muito comum na gestação, tá? Você vê que você tem essas estrias, que são todas verticais, onde a barriga faz aquele bico. Nas costas, esse aqui é um exemplo clássico de adolescentes que cresce por estirão, então você vê que elas têm um aspecto nacarado, branco, horizontal, tá? Aqui são umas estrias recentes. Isso aqui é muito importante que vocês guardem essa imagem, por quê? Porque nessa fase, essas estrias vermelhas, elas têm um melhor prognóstico. O resultado dos tratamentos em estrias avermelhadas, praticamente nós conseguimos obter a cura. Então, fiquem atentas nessa fase de crescimento, na gestação, quem tem que tomar uso de corticoides, quem está em tratamentos com corticoide terapia, porque nessa fase vermelha, arroxeada, elas tendem a ter um tratamento muito melhor do que em outras fases, tá? Bom, que mais que nós vamos falar um pouco? A localização eu já falei e o tratamento. Tratamento, quanto mais precoce, melhor será o resultado. Então, o que nós temos? O uso de ácidos em casa, pode usar ácido glicólico, retinóico, tretinoína. O que faz o ácido nessa região das estrias? Ele vai estimular uma neocolagênese e uma angiogênese. O uso de ácido ele é reconhecidamente muito bom para rejuvenescimento facial, para tratamento de cicatrizes de acne, por isso, porque ele estimula o colágeno e melhora a vascularização do local. E com isso, melhora o resultado e às vezes chega até desaparecer as estrias vermelhas. Então, hidratar, óleo hidratante, ácidos retinóico, glicólico, tretinoína. Aí nós podemos usar muitos hidratantes à base de ácido hialurônico, aloe vera, vitamina F, vitamina E e vitamina D. Eu gosto bastante. Além de óleo de avelã, óleo de calêndula, óleo de rosa mosqueta. São super importantes. Eu oriento as pacientes para usarem até sobre a estria óleo de rosa mosqueta puro, porque ele ajuda muito na regeneração dos tecidos. Então, é uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui. Tem estudos com uso preventivo de centelha asiática, que é um produto natural, que melhora muito o resultado do tratamento das estrias, tá? Então, é bem importante também o uso de centelha asiática para os pacientes, tá? A nível de tratamentos com lasers, o que nós podemos fazer? Pode ser feito luz pulsada. A luz pulsada melhora muito as estrias vermelhas. Normalmente nós associamos a luz pulsada com o microagulhamento, que o microagulhamento ele tem uma importante liberação de fatores naturais de crescimento pelo trauma das agulhinhas. E a luz pulsada vai ajudar a tirar o aspecto avermelhado. Então, tem pacientes que fazem o uso prévio em casa de ácido retinóico, ácido glicólico ou tretinoína, vão, lógico, além do óleo e da hidratação, vão ao consultório e nós realizamos luz pulsada com microagulhamento. Em adolescentes, eles suportam bem a dor porque nós passamos anestésico, a luz pulsada praticamente não dói, é mais um calor. Então, é um tratamento com bom resultado e com uma boa adesão, porque para o adolescente é muito importante ter uma boa adesão. Os lasers fracionados também têm excelente resultado, tanto o Erbium Glass como o laser fracionado de CO2, que é um laser ablativo. Mesmo nos lasers, nós utilizamos mais para as estrias brancas, mas também podemos usar nas arroxeadas avermelhadas. Nós também fazemos o microagulhamento associado. Então, é muito importante que vocês saibam que sempre nós fazemos técnicas associadas. Não existe uma técnica única, tá? Além de manter em casa rigorosamente o uso de óleo, hidratação e uma boa alimentação. Porque nós sabemos que a estria, você tem uma rotura das fibras de colágeno, né? E volto aqui na minha tecla que eu sempre falo, a importância do uso de colágeno. Por quê?
Eu vou falar agora porque na celulite vai se repetir esse processo, tá? Então, o que acontece? Nós perdemos colágeno a partir dos 25, 30 anos, 1% ao ano. A partir dos 30 anos, essa vai se mantendo, né? E a partir da menopausa, a partir dos 50, essa perda passa a ser de 3% ao ano. Quando você perde colágeno na pele, você perde colágeno na bexiga, nos vasos, nos músculos, nas articulações, nos ligamentos. Então, o que é importante? Quando você começa a suplementar o colágeno, você melhora a parede dos vasos e, com isso, melhora todo o retorno venoso, que vai ser muito importante na fisiopatologia da celulite. E para as estrias vai ser importante também para melhorar o tecido de sustentação, principalmente em pacientes em que a estria aparece pelo uso prolongado e excessivo de corticoide terapia. E aqui vai uma dica e uma coisa muito importante para vocês lembrarem: cuidado com o uso tópico prolongado de corticoide. O corticoide é uma medicação, ela não pode ser usada aleatoriamente em casa. Então, qualquer alergia, eu já tive muitos pacientes que vieram com estria no corpo todo pelo uso prolongado de corticoide tópico. Então, é muito importante que vocês saibam que o uso de corticoide deve ser sob supervisão médica. Então, eu falei praticamente tudo de estria e você pode acrescentar o uso ou não de drug deliveries. Então, isso aí vai muito da expertise do médico que você procurar. Bom, gordura localizada, eu nem preciso dizer. As mulheres têm uma propensão maior a acumular gordura do que os homens, tá? Tem pontos de acúmulo diferente do homem, então aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Se vocês olharem aqui é o percentual de gordura e a localização que vai variar em função do sexo, tá? Então é importante que vocês saibam isso. Para gordura localizada, existem os tratamentos invasivos e os não invasivos. Nos tratamentos invasivos, nós temos aqui a lipoaspiração, as cirurgias redutoras, né? Então, tem vários tratamentos, mas que são mais invasivos. E hoje, existem as alternativas para os pacientes que são feitas em consultórios médicos, que não são invasivas, que o paciente vai embora para casa no mesmo dia. Não tem risco nenhuma sobrecarga hepática, não tem risco de anestesia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das tecnologias que hoje estão disponíveis e são consagradas no mercado. Uma delas é a criolipólise. O que é a criolipólise? A criolipólise é uma tecnologia que levou anos para ser desenvolvida. O grupo que desenvolveu foi um grupo de Harvard seríssimo, que hoje é uma empresa que tem capital aberto em bolsa, a empresa já foi até vendida, que eles detêm até a tecnologia, né? Então, você tem uma temperatura que você congela a gordura e essa gordura não tem dano na epiderme, só tem dano na gordura. E você tem uma perda real de até 30% da gordura da região tratada. Lógico que quanto maior a quantidade de gordura, maior é o resultado, tá? É uma técnica consagrada, já está no mercado, nós já temos na clínica desde 2010, então praticamente 10 anos de expertise. Existe nos Estados Unidos desde 2008, com excelentes resultados, já tem mais de 1 milhão de pacientes tratados. E você faz, não tem downtime, não tem pós, os resultados normalmente começam a aparecer com 1 mês e o resultado final são com 2 meses após o tratamento. Existe o ultrassom macro e microfocado, no caso para gordura é o macrofocado, por quê? Porque ele consegue atingir até 13 milímetros de profundidade. Isso é uma profundidade bastante importante em que ele vai destruir as células de gordura. Os resultados são bons, tá? E se eu engordar? Isso existe um grande questionamento. E se eu engordar? A célula destruída foi destruída. As células que não foram destruídas, elas sofrem aquele aumento de volume, tanto na lipo, como na criolipólise, como no ultrassom macro e microfocado. Então, funciona. E você também tem, hoje, a radiofrequência.
Tem radiofrequência que você faz, elas têm uma alta potência de energia que consegue destruir as células, a estrutura da célula de gordura, tá? Fora isso, existem alguns produtos que são injetáveis, que você tem, que eles quebram a gordura. Então, você injeta, existem algumas enzimas que são aprovadas pela Anvisa, que elas acabam destruindo as células de gordura. Nenhum desses procedimentos que eu tô falando tem risco de ter algum problema de sobrecarga hepática, renal para o indivíduo que realiza, tá? São métodos seguros que podem ser realizados em qualquer parte. Pode ser realizado no papinho, na face interna dos braços, no abdômen, na lateral, nos flancos, no abdômen, na face interna da coxa, no quadril, no culote. Então, você pode realizar em praticamente todas as regiões. E é assim, são super... dói? Não. O ultrassom tem um leve desconforto. A criolipólise é mais a sensibilidade do paciente. Eu acho que ele é até mais aflitivo do que dolorido. Após o procedimento, você pode ficar com uma sensibilidade no local, mas assim, nada demais, que passa. Se perdurar, nós entramos com analgésico, você pode entrar com analgésico. E as radiofrequências, que praticamente são indolores, são várias sessões, tá? A criolipólise, normalmente, com 2 a 3 sessões você resolve. O ultrassom macro e microfocado também, em média de 3 a 4 sessões, com intervalos mensais. A criolipólise, o intervalo é praticamente a cada 2 meses, 2, 3 meses. E a radiofrequência, que pode ter associação com infravermelho. Existe eu não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa, que é uma máquina extremamente conhecida. Tem o Vela Shape, o Power Shape, o Venus Freeze, que eles combinam a radiofrequência bipolar com o infravermelho e com uma massagem mecânica a vácuo, tá? Essa ação sinérgica conjunta das 3 tecnologias, ela aquece a derme, promovendo essa lipólise. É muito boa também para celulite, que vai ser o próximo passo que nós vamos falar. Estimula os fibroblastos, e tem o LED optimiza a ação da radiofrequência. A massagem a vácuo, ela acaba melhorando a drenagem dos líquidos, retenção de líquido, e melhora o fluxo sanguíneo para o local e, consequentemente, a drenagem linfática. A única coisa que eu sempre tenho que tomar cuidado, os pacientes com muita tendência a flacidez e vasos, é melhor que você tenha uma avaliação médica antes de fazer um desses procedimentos que envolvam vácuo. E outro cuidado mesmo é que esses procedimentos sejam feitos em clínicas especializadas, com uma avaliação e um suporte médico. Não tem risco nenhum, mas é sempre bom que um médico avalie. Por quê? Por exemplo, a criolipólise é um procedimento super seguro e consagrado, mas para pacientes que tenham hérnia é contraindicada. Hérnia onde? Abdominal, inguinal. Então, você precisa realmente passar por uma supervisão médica, porque você vai fazer um exame para ver se você tem alguma alteração. Muitas vezes nós chegamos até a pedir ultrassom para alguns pacientes em que você suspeita de uma hérnia inguinal. É muito importante uma boa avaliação e precisa médica, tá? Bom, acho que eu falei aqui tudo para vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre celulite, tá? Então, celulite é uma coisa que incomoda muito as mulheres. Eu acho que depois da gordura localizada é a queixa mais frequente do consultório. Incomoda 60% das mulheres e também alguns homens. Nós temos um elevado percentual, entre 85% a 90% das mulheres após a puberdade terão celulite. Isso independe da raça, independe de ser mais gordinha ou menos gordinha. As magras também têm muita celulite, e ela atinge mais as caucasianas, tá? Bom, agora deu certo.
Parece haver uma influência, tem uma influência hormonal importante, tá? É importante que vocês saibam disso, mas ocorre em ambos os sexos, porque tem alguns homens que têm um perfil mais ginecoide, são aqueles homens que têm o quadril maior. Nesses homens é bem comum você perceber celulite, tá? O termo, na verdade, celulite é uma inflamação, mas não é bem isso. Então, a celulite chama-se, é o nome popular, tá? É uma distrofia gineoide, né? Você vai tendo uma alteração dessas células. Então, o que você aparece? Você tem um aspecto irregular da pele. E aqui eu vou pôr uma foto para vocês verem. Por quê? Porque é assim, ó. Isso aqui é uma pele normal. Essa aqui é uma pele em que começa a ver essas traves, tá vendo? Que vai puxando, tipo esse aspecto alcochoado da pele. Por que que acontece isso? Essas células de tamanho de gordura, elas aumentam de tamanho. Esse aumento do tamanho das células de gordura, ele acaba comprimindo entre essas células de gordura, nós temos vasos. E esses vasos ficam comprimidos pelo aumento do volume das células. Ah, mas magra tem? Sim, mas elas têm em alguns pontos e por ação hormonal que aqui entra. Uso precoce de anticoncepcional, hormônios, terapias, então tratamento para engravidar. Alguns implantes aumentam o volume dessas células e, consequentemente, ele comprime os vasos. Essa compressão dos vasos sanguíneos, que aí também entra a perda de colágeno, a flacidez dos vasos, acaba comprimindo os vasos e dando esse aspecto de septos de fibrose. Essas septos vão em relação que na mulher nós temos muito mais septos de fibrose do que o homem. E dá esse aspecto de retração e aspecto de alcochoado. Parece esses bumpings, tá? Então isso aí eu gosto de mostrar para vocês entenderem por que que fica com esse aspecto de casca de laranja, tá? Bom, você tem um aumento do volume que alteram os vasos sanguíneos, que vão diminuir de calibre, diminui a oxigenação dos tecidos e vão chegar menos nutrientes nessas regiões, ocorre acúmulo das toxinas, por isso que as dietas detox melhoram tanto a celulite. Por quê? Porque diminui essa drenagem de toxinas que ficam nesse local. Essas toxinas que ficam por compressão dos vasos aumentam o processo inflamatório do local. Por isso que você tem o processo inflamatório com o aparecimento dessas traves de fibrose que são tão importantes nisso. Bom, quais são os fatores que você tem que causam isso? Uma dieta ruim, alterações hormonais, tratamentos para engravidar, hormonioterapia precoce, reposição hormonal, implantes hormonais. Então, tem várias coisas que causam isso. A celulite, ela pode ser de grau 0, você não tem nada, que é quase inexiste pessoas 0 de celulite. Grau 1, que você tem, ela é quase imperceptível, que aí vem aqui, ó. Ela só aparece beliscando, tá? Então, aí você faz essa pinça e ela aparece. A grau 2, que são pequenas já ondulações. Grau 3, que a pessoa começa a ter visivelmente e dolorido, dói. E grau 4, que é a casca de laranja tão conhecida. Então, as dietas rica em sal, rica em gordura, ricas em açúcares, baixo consumo de água. O cigarro é um vasoconstritor natural que piora muito a celulite. As pessoas que usam muito salto alto, parece bobagem, mas diminui toda a microcirculação. Roupas muito apertadas que diminuem muito a drenagem e comprimem os vasos. E as hormônios terapia. Bom, os tratamentos. Aí vamos lá falar de vários tratamentos. Os cremes funcionam? Isso é uma dúvida de todo mundo. O creme, ele melhora o aspecto. Tem alguns cremes até que fazem aquele calor, frio, vasodilatação, vasoconstrição. Eles melhoram o aspecto quando você passa, mas ele vai curar a celulite? Ele consegue agir na profundidade tirando esse processo? Não. Então, eles melhoram o aspecto.
Mas o que funciona mesmo, que nós sabemos, é atividade física, melhora da dieta, a massagem, as drenagens que tem que ser de rotina, pelo menos semanal, 1, 2 vezes por semana. As injeções para gordura localizada melhoram muito, então você pode injetar substâncias que vão melhorar, vão até destruir essas células de gordura. E existem outras substâncias que melhoram toda essa drenagem do local. Isso chama-se mesoterapia. Isso deve ser realizado por médico apto, experiente, que realize num ambiente seguro e higiênico. Isso é super importante, porque há uns anos atrás as pessoas injetavam, até não tenho nada contra, mas profissionais não da área de saúde, não da área médica, injetavam e muitas pacientes tiveram a doença celulite, que é uma inflamação mesmo da camada de gordura com necrose. Então tem risco sim se você fizer uma injeção em qualquer lugar sem uma asepsia adequada e correta. Fora isso, nós temos muitos aparelhos que ajudam. O ultrassom macro e microfocado ajuda, porque ele ajuda a quebrar essas traves de fibrose, melhorando esse aspecto ondulado da pele. A radiofrequência. Radiofrequência, como eu expliquei para vocês, hoje existe essa associação de técnicas, né? Que você faz a radiofrequência com uma massagem a vácuo, com uma LED junto, que é uma luz que ajuda no processo de tirar a inflamação. Existem vários aparelhos sem nenhum conflito de interesse, que é Power Shape, Vela Shape, Venus Freeze. Tem vários aparelhos que eles têm junto, no mesmo cabeçote, essa tecnologia multipolar. Então você vai conseguindo fazer uma drenagem mecânica, você consegue melhorar o colágeno, diminuir o processo inflamatório e tratar a região. Então vale a pena, tá? Nós gostamos muito das ondas acústicas. O que são? Tem vários nomes comerciais, o X-Wave. Você aplica ondas acústicas, que isso era usado antigamente até para recuperação de fraturas, e ela ajuda a quebrar essas traves de fibrose, porque o mais importante da celulite, que vocês têm que lembrar, são as traves de fibrose. E esses tratamentos de ondas acústicas, eles conseguem quebrar essas traves de fibrose e melhorar o aspecto da celulite, tá? Então, você vê que nós estamos tratando sempre em vários planos. Nós estamos tratando o processo da fibrose, o colágeno, a gordura. É o que eu sempre falo para vocês, que nós envelhecemos em 4D. Então, nós temos que tratar o músculo, a gordura, né, a derme, a epiderme, as traves de fibrose, é um conjunto. E hoje nós temos um outro tratamento que ajuda muito, que é o estímulo muscular, tá? Isso hoje tem trabalhos publicados comprovando que as máquinas que fazem esse estímulo muscular, tem vários nomes no mercado, tem várias máquinas disponíveis no mercado. Você faz uma alta potência de estímulo muscular que trabalha com diferentes frequências, tá? E isso faz com que você melhore de dentro para fora, da profundidade para a superfície, toda essa drenagem, toda essa microcirculação. Além disso, você faz o estímulo muscular. Essas máquinas, para quem não pode fazer exercício físico, para quem tem problemas de fratura, junto com as ondas acústicas, são espetaculares, porque elas conseguem tratar na profundidade, estimular toda a drenagem do local. Além de você melhorar o tônus muscular, você diminui a camada de gordura, porque você ativa o metabolismo das células de gordura. Então, é músculo, gordura, e aí você vai tratar a derme, melhorando a flacidez e com isso compactando. Então, hoje tem trabalhos que mostram perda de circunferência através desses tratamentos que são conjuntos. Você faz o estímulo muscular, você trata a parte da gordura e a derme e, consequentemente, melhora o aspecto da epiderme. Então, vocês veem que não existe um único tratamento para tudo isso. Existem vários tratamentos associados.
E existem técnicas cirúrgicas também para tratar a celulite. Tem uma delas que chama subincisão. Então, voltando aqui na minha foto, você entra com uma agulha ou com uma cânula e você vai quebrando mesmo com o bisel cortante da agulha, essas traves de celulite. E funciona muito bem, sabia? Tem até um aparelho nos Estados Unidos, que se ainda nunca chegou para nós aqui, que ele faz isso, ele faz o vácuo, entra com a agulha e vai cortando com o bisel essas traves de fibrose. E funciona super bem, com um bom resultado. O único senão desse aparelho é que ele acaba deixando uma maior quantidade de hematoma, mas ele funciona muito bem para essa quebra das células de gordura, tudo. Lógico, além disso, existe a lipoaspiração, tem muitas pessoas que fazem a lipo, que perde a gordura, e o cirurgião plástico passa uma trave com a cânula para ir quebrando essas traves e melhora muito o aspecto da celulite. Outra coisa que nós temos feito bastante são os bioestimuladores, eu e o colágeno de novo. Os bioestimuladores, eles melhoram o colágeno, melhoram muito o aspecto daquela celulite que eu chamo residual pós-lipo, que é aquela irregularidade da pele que fica quando você faz lipo, por ter soltado a pele. Quando você injeta o bioestimulador, que existem vários no mercado, não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, que são excelentes, que é Radiesse, Sculptra, Elancê. Eles são diluídos e você injeta na derme e com isso você acaba melhorando aquele aspecto de flacidez e irregularidade da pele que ocorre muito pós-lipo. Na clínica nós gostamos muito de bioestimuladores para melhorar o aspecto da celulite. E existe também o preenchimento. Você tem alguns nódulos que são muito profundos, então você vai e faz um preenchimento com ácido hialurônico desses nódulos atróficos da celulite, com muito bom resultado. Então vocês veem que existe muita coisa hoje no mercado e cada vez mais vai existir, porque hoje o corpo é a nova face. Hoje nós temos técnicas e tratamentos maravilhosos para o corpo, que dão resultado reais, tá? Você vê há 15, 20 anos atrás, gordura localizada era enzima e só, e era atividade física, existia uma máquina que chamava endermologia, que você punha uma malha e aquilo fazia um vácuo e você tratava e melhorava temporariamente. Hoje nós temos muita coisa. Nós tratamos de tratar a fibrose com as ondas acústicas, o músculo, a gordura, o colágeno e a superfície. Então, nós temos muitos planos e, lógico, tudo isso associado a uma boa orientação nutricional, a atividade física, a dieta adequada, muito líquido, beber muito líquido, massagens corporais. Então, existe uma gama de tratamento que vão melhorar muito o aspecto da celulite. E ainda falei, né, da centelha asiática e o silício, que são muito eficazes. Lógico, tem ainda muito pouco estudo, mas funcionam bastante até como prevenção, né, na celulite, melhorando toda a qualidade da pele. Então, eu tô olhando aqui, eu vi tudo, falei tudo para vocês. E agora a gente podia abrir um bate-papo para vocês me mandarem as perguntas. Então, agora eu vou começar a ver as perguntas de todo mundo aqui. Vamos lá. Qual colágeno em cápsula existem bons produtos? Então, o colágeno é sempre essa pergunta. Pode ser em cápsula, pode ser em pó. Isso vai depender do que cada um prefere, tá? Então, tem gente que prefere em pó, toma junto com iogurte, toma junto com suco. Tem quem não goste do sabor do colágeno. Então, assim, vai depender. Os dois são eficazes. Que horário tomar? Eu sempre oriento você tomar ou no meio, então tomou café, toma às 10, ou almoçou, toma no meio da tarde ou antes de dormir. Então varia, faça a opção que for melhor. O colágeno tem que ser hidrolisado, você tem que tomar em média de 6 a 10 gramas por dia.
Pode ser o Verisol, que são 2,5 gramas. Até me perguntaram numa live, o Verisol é melhor? Não, é a mesma coisa, só que a quantidade é menor. Então veja o que você se adapta mais ao sabor, ou se é cápsula ou não. Aqui, deixa eu ver, vamos lá, vou voltando a tudo. Qual a indicação para o colágeno? O colágeno eu indico sempre, a partir dos 20, 25 anos de idade, eu sempre indico. Tem algum creme para celulite? Para celulite é o que eu falei. Existem cremes que melhoram a espessura. Tem várias empresas, não tenho conflito de interesse com nenhuma delas. Vichy, La Roche-Posay, a própria Adicus, a Dermage, que tem cremes para celulite que melhoram o aspecto. Mas nenhum creme é curativo da celulite, né? Então, depois eu falar de tudo isso para vocês, vocês veem que não existe um creme que cure celulite. Eles melhoram a textura e a microcirculação, que é tão importante na celulite, tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente que a celulite melhora muito com o aspecto da microcirculação. Se a microcirculação tiver melhor, a celulite melhora, tá? Aí, para estria sempre óleo e hidratante. Hidratante que contenha matrixil, colaxil, ácido hialurônico, óleo de amêndoas, óleo de rosa mosqueta, tem vários. Então, a Corredora do Brasil tá me perguntando, tem sim. Em colágeno já falamos do colágeno. Eu que agradeço aqui de estar com vocês, estão agradecendo, eu que agradeço. A mesoterapia, como eu falei para vocês, funciona? Funciona. Muito cuidado onde vocês realizem, para não ter risco de infecção, para não ter risco de contaminação, que faça com profissionais habilitados, principalmente da área médica, porque você está injetando algo em você. Se não tiver uma asepsia correta, tem risco de sepse, de doença mesmo, tá? Que mais? Celulite, todo mundo tem, é difícil quem não tem. Fiz carboxiterapia, provoca celulites? Não. A carboxiterapia é uma técnica antiga que foi muito realizada, hoje caiu por terra porque é mais dolorida e você injeta um gás carbônico mesmo, é injetável através de umas cânulazinhas, umas agulhas, e ele melhora o quê? Ele rouba, o que acontece assim, ele pega os radicais livres e capta, é como se ele roubasse os radicais livres e liberasse mais oxigênio para os tecidos. Então funciona? Funciona, é uma quelação, um processo de quelação. Era até feito para olheiras, mas as pacientes sentiam muita dor, foi um método que nós tivemos mesmo na clínica e abandonamos, porque ficava roxo, quando o paciente estava ficando bom, eram sessões semanais, você tinha que fazer de novo. Então, cada vez mais a gente vai optando por procedimentos que os pacientes não tenham downtime. Os pacientes ficam muito mais satisfeitos com coisas que não ficam tão marcadas, que causem dor. Tudo que causa dor, ou limitação, ou hematoma, que não vai poder pegar sol, as pessoas não gostam muito de fazer, tá? Existe algum medicamento oral para celulite? Sim, eu falei para vocês, o silício ou a centelha asiática. Você tem algumas coisas que melhoram a drenagem e você consegue melhorar também o aspecto da celulite. Não são diuréticos, são diuréticos naturais. Houve uma pergunta aqui. Então, você acaba melhorando a drenagem e o aspecto. Não ouvi o nome dos cremes. Os cremes tem vários. Depois a gente coloca tudo de novo. Mas tem na Dermage, tem da Vichy, tem da La Roche-Posay, tem da Adicus. Tem vários cremes que melhoram. A minha celulite veio com a flacidez. E agora, é isso que eu falei para vocês. Por isso que nós temos que fazer um plano de tratamento e tratar por etapas. Não é só tratar uma área. Então, tem muita gente que pós-lipo fica com aspecto de celulite. E aí entra muito bem os bioestimuladores. Porque também, se você tiver flacidez e fizer uma dessas máquinas que beliscam, acaba aumentando um pouco mais a flacidez. Aí vem a indicação ideal de você fazer numa clínica que tem uma avaliação médica, porque muitas vezes você não tem indicação de fazer máquinas devido à sua flacidez, e tem muita gente que tem um problema vascular. Essas pessoas não devem fazer qualquer tratamento, porque você pode ter um comprometimento maior da drenagem linfática. Então, muito cuidado. Tem pessoas que têm uma coisa que chama linfedema, que é natural, é da pessoa.
E essas pessoas com alguns tratamentos podem ter outros comprometimentos dos linfáticos. Então, muito cuidado, tá? Uma clínica em BH, mas tem muita gente boa em Belo Horizonte que tem tratamentos, viu? Procure clínicas boas, a Corredoras do Brasil, que tem clínicas excelentes. Belo Horizonte tem excelentes profissionais de saúde, viu? Fica tranquila. Que mais? Obrigada aqui dos elogios, muito obrigada. Existem os colágenos que a gente falou bastante, o colágeno Naara, alfácia, o Nutrem é muito bom, tem os importados que é o Neucel, o Celergen, o Biocité, tá? A dosagem mínima nós já falamos que é de 6 a 10 gramas de colágeno por dia. O que eu acho do ácido deoxicólico? É excelente, nós usamos muito, tinha um nome que chamava comercial Lipostabil. Eu usei muito, fizemos trabalho publicado, era até usado para olheira, mas por cair em mãos erradas ele foi proibido. Ele dá um processo inflamatório bastante importante, mas ele tem um bom efeito para gordura localizada, tá? Para o papo, a única coisa é que tem que ser aplicado por médico, não pode ser aplicado por qualquer outro profissional, porque tem risco de embolia, tem outros riscos, então ele é muito bom, desde que em mãos habilitadas. É isso tudo que eu estou dizendo para vocês, cada vez mais, olha essa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que nos preocupar com a nossa saúde. E todos os procedimentos que prometem demais, tem que ver se não tem nenhum risco para a sua saúde. Então, muito cuidado com isso. O desoxicólico ajuda na celulite, ajuda na gordura localizada, tá? A máquina de estímulo muscular ajuda também na serotonina? Ajuda, todo estímulo muscular ajuda, mas essa é a Ju que tá me perguntando. Ju, eu acho que o futuro são esses tratamentos, sabe? Porque o que acontece? Nós vamos viver mais, isso é real. Quando nós vamos vivendo mais, nós temos perda de colágeno, perda muscular, e muitas vezes, ou por trauma, ou por algumas outras coisas, nós não podemos realizar alguns exercícios. E esses estímulos musculares é um estímulo passivo, você fica deitado, mas tem uma potência bastante importante e chega até causar dor, tá? Esses estímulos vão trabalhar tudo e vai melhorar muito na perda óssea. Então, isso é o futuro para uma boa longevidade, tá? Vale a pena fazer. Eu acho só que essas máquinas, vou dar aqui meu parecer como médica, e até essa semana eu testei uma na clínica, porque a gente quer avaliar como é que tá esse mercado. Eles não podem ter um alto custo, porque são máquinas para ser feitas para o resto da vida. Pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, para manter isso fora o seu exercício muscular diário, tá? Então não é uma máquina que pode ter um valor agregado tão alto. Hoje, até conversando com a pessoa que traz a máquina, ele me falou o que eu achava. Eu falei, o valor de mercado tem que ser acessível, porque a pessoa tem que fazer no mínimo 15 sessões, 20 sessões e depois fazer uma manutenção. Então essas máquinas que vêm com esse milagre de 4 sessões, 6 sessões, não existe para estímulo muscular. Ainda mais para quem malha e sabe que todo dia você tá ali dando um pequeno estímulo pro seu músculo, tá? Então é muito importante isso, mas a minha opinião é que o futuro são os tratamentos de estímulo muscular. A aplicação dessas enzimas pode causar irregularidade na pele? Se sim, trata com bioestimulador? É assim, a enzima é profunda, aí vai de novo, o médico que tem que fazer. Porque se ela for superficial, ela pode ter dano e pode deixar irregular e pode fazer fibrose. Fibrose, depois você vai tratar com bioestimulador, sim, mas para que você vai fazer uma coisa que, se você fizer corretamente, você não vai ter dois trabalhos, tá? Sabrina que me perguntou. A partir de que idade pode tomar o colágeno? A partir dos 25 anos. O Q-Scooping é bom para gordura ou para celulite? O Q-Scooping é uma criolipólise, essa é uma patente de Harvard, não tem o conflito de interesse com a empresa. Ela é excelente para gordura localizada. Acaba melhorando a celulite como um fator de consequência, mas não é para a celulite. Na clínica nós não indicamos para celulite, tá? O Verisol depois eu escrevo, é a Drica Lopes que está perguntando. Qual aparelho em casa para melhorar a celulite? Olha, Patrícia, o que eu tenho indicado,
Eu tenho até dito muito isso. Eu acredito muito na massagem de casa, na massagem caseira para cabelo, para rosto e para corpo. Não sei se vocês lembram desse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse roller é uma coisa tão simples, gente, tá? Ele não tem agulha, ele é um roller facial, que você pode fazer tanto para estímulo do rosto, do corpo. Então, para celulite, uma dica simples para você fazer em casa, essa quarentena que você tá sem... Faça exercício físico, capriche na sua dieta, beba muito líquido e pegue um roller desse após o banho, passa um creme desses de melhorar de celulite, de vasodilatação e aplica o roller. Pelo menos uns 5 minutos de cada lado, faz a parte do culote, faz a parte do bumbum, ajuda muito. É uma coisa caseira? Mas ajuda. E toda a microcirculação estimulada vai te melhorar o metabolismo da gordura. Parece que é bobagem isso aí, mas não é, gente, acreditem. Toda vez que você estimula a microcirculação, a derme, você faz com que o metabolismo do local da região da gordura melhore. Tomar o colágeno. Pode tomar o colágeno a vida toda, não tem jeito, vai ter que tomar sempre. Não é uma coisa que você vai tomar e parar e não vai voltar mais. Vai ter que tomar um bom período, tá? O colágeno após 45 ajuda, eu falei isso hoje de manhã, ajuda sempre. Não importa, se você começar com 25, quando você chegar com 50, você já toma há 25 anos. Mas não tem problema, com 45, daqui 20 anos, com 65, vai estar melhor do que está agora. Drenagem ajuda bastante, eu gosto bastante, tá? Pelo menos 1, 2 vezes por semana, ter uma pessoa que faça a drenagem em você, vale a pena. Os tratamentos não invasivos eliminam gordura abdominal do tipo bexiga caída? Não entendi. Resultado da cesariana? É assim, ó, os tratamentos não invasivos, eu não sei se você tá falando, eu não entendi a pergunta, depois você podia me fazer de novo. Bexiga caída é mais outra parte, a parte que nós falamos na última live, que tá salva, gente, deem uma olhadinha, virou IGTV, falando dos tratamentos íntimos que também melhoram a parte de perda urinária, incontinência urinária, tá? Nome comercial do creme hidratante. Tem várias, todas essas empresas têm algum creme para celulite que melhoram. O que eu falo é que é legal que tenham substâncias que melhorem. Então tem que ter um pouco de ácido hialurônico, de substâncias vasodilatadoras para melhorar essa microcirculação. O colágeno ajuda no fortalecimento das unhas e o silício também, não esqueçam disso. O Ex-Nutriment melhora muito. Que óleos pode passar na estria? Eu particularmente gosto muito do óleo de rosa mosqueta, gosto muito do óleo de amêndoas, tá? O óleo de rosa mosqueta, para mim, tá em número 1. Cremes para gravidez. Tem vários, olha, a Mustela é excelente. A Isdin tem um creme muito bom para gravidez, para gestantes, firmaliza, fortalece, né? A própria... Qual mais? A Mustela, a Isdin, a Clarins tem um creme de gestante, óleo corporal muito bom. Não tenho nenhum conflito de interesse com as empresas, mas as empresas hoje são muito sérias e muito boas. Aqui o Pantogar é bom para queda de cabelo? Sim, pode usar. Meus óculos. Que mais? Excesso de estrogênio pode piorar a celulite? Pode. Tanto que quando as pacientes fazem tratamento para engravidar, é uma queixa muito comum a piorar um pouco a celulite. Mas é o que eu falo para elas, é temporário, é por uma boa causa, é por um bem maior, né? Então, nesse período de tratamento para engravidar, gestação, se você precisa realmente de algum tratamento de hormonioterapia, melhore a dieta, reduza um pouco o sal, faça mais atividade física, melhore, tire um pouquinho do sal, faça mais a drenagem e faça estímulo da microcirculação. Vamos lá, não esquece isso aí que ajuda bastante. Então a carboxy é bom para couro cabeludo? Também se fazia um pouco, mas caiu por terra. Eu vou te falar que eu nem tenho mais esse aparelho, mas se você tiver algum lugar que tenha, pode fazer. Só cuidado, faça com uma pessoa séria por causa das agulhas, tá?
Quando os adolescentes começam a aparecer estrias, tem como reverter? Tem. No começo eu falei bastante isso. Para vocês lembrarem, esse tipo de estria avermelhada é a mais importante para tratar as estrias. Nessa fase o resultado praticamente é 100%, tá? Então não desanime e trate, que vale a pena. Reposição hormonal provoca celulite? Depende do tipo de hormônio que você usa. Como nas reposições hormonais normalmente tem uma associação com testosterona, a testo ela diminui, como todo homem, né, tem mais testo, diminui a celulite. Então, dependendo do que você usa, a grande maioria melhora com a testosterona, tá? Sculptra ajuda na flacidez, é um dos tipos de bioestimuladores. Sculptra, Radiesse, Lancet, tem vários bioestimuladores bons. Isso vai depender do que o seu médico te indica, da expertise de cada um na indicação, tá? Então, reposição hormonal aumenta a celulite? Não, vai depender do que tá repondo, tá? Fiz Sculptra no rosto, só fiz uma aplicação, não vi nada. Então, Joana, uma aplicação de Sculptra é pouco, tá? O ideal são em média de 3, tanto no rosto como no corpo. Indica algum aparelho de estímulo muscular? Tem 2 aparelhos hoje disponíveis no mercado de empresas distintas. Vale a pena. Existem alguns que são de estímulo muscular, tipo home device, que dá para você fazer em casa e que são bons, sabia? Tem vários que você pode comprar, esses aparelhos até de recuperação muscular. Você tem uns que são com Wi-Fi, você faz. Eu sempre gostei muito disso de estímulo muscular e há muitos anos atrás, quando não se falava nem de tratamento corporal, muitos mesmo, mais de 20 anos, eu tinha um desses e eu punha, enquanto eu arrumava armário, ficava em casa estudando, eu colocava e fazia estímulo no joelho. Tem vários no mercado disponíveis que são muito bons, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo direitinho, passo até pro site do Cidade Jardim, não tenho nenhum conflito, mas é legal de vocês fazerem. Os outros tratamentos para gordura localizada têm risco para embolia? Não. Na verdade, o risco de embolia desses injetáveis é se você não injetar no plano correto. Por isso que eu firmo muito aqui a história de uma boa avaliação médica, entendeu? É importante que o médico saiba. E lógico, quando você tem uma avaliação médica, já entra a história. Você tem risco de trombose, de embolia? Você faz uso de anticoagulante? Você tem alguma coisa que possa propiciar isso? Tudo isso é muito importante, entendeu? Até na gestante, o que a gestante pode ou não pode fazer. Então, um médico consciente, ele vai te orientar adequadamente, né? Aos 80 anos, o corpo ainda fabrica colágeno? Fabrica em pequena quantidade, mas fabrica, Sônia. Risco de tratamento de embolia com tratamento de gordura localizada, eu já falei. Qual aparelho para melhorar? Patrícia, é estímulo de microcirculação. Então, vamos lá, tem umas buchas de vegetais que você pode fazer e usar. Isso tudo ajuda. Tudo que melhore a microcirculação estimula. Eu passo para vocês onde comprar o roller. O estrogênio aumenta a celulite? Não é que ele aumenta a celulite, ele acaba aumentando um pouco da retenção de água. E com isso, acaba retendo água, as células, você diminui toda a drenagem e acaba piorando o aspecto da celulite. Mas não é uma coisa que isso vai te dar mais celulite definitivo. Quando parar, volta a ficar o normal, vai melhorando, tá? Coloide, eu não entendi essa pergunta do coloide, não entendi. Depois, se você quiser me mandar, até a Rita que tá perguntando, eu não entendi o que é o coloide. Qual marca de colágeno? Eu já falei várias vezes. Tem o Naara, tem o Nutren, tem o Fácia, tem Verisol, tem vários. Eu escrevo, podem mandar as perguntas que eu respondo. O roller eu vou mandar onde pode comprar, em casas de fisioterapia, em casas de produtos. Ele não é um roller com agulha, tá? Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Banhos muito quentes causam flacidez? Não é essa a causa maior de flacidez, tá? Tem outras coisas que levam à flacidez. Para flacidez na barriga, qual é o melhor tratamento? Então, eu gosto muito de associar técnicas. Pode fazer o estímulo muscular,
pode fazer os bioestimuladores e pode fazer laser ou peelings para melhorar a textura da pele. Isso tudo ajuda bastante, Jô. A Jô Gomes que está perguntando. Qual o Koji? Não entendi. Quando digo bexiga caída, me refiro à gordura que fica na... então, tipo abdômen caído. Então, os tratamentos melhoram, mas dependendo se tiver muita flacidez, que é aquela prega de abdômen, isso às vezes é só cirúrgico. Então, depende do grau de flacidez. Se a prega for muito grande, agora entendi, desculpa, essa aí não adianta. Então, tem que avaliar mesmo. O que é bom para queda de cabelo? O minoxidil é bom, o silício é muito bom. Estão perguntando muito do Pantogar, o Pantogar é muito bom também. Aqui estão perguntando que na menopausa qual a hidratação que eu aconselho. Normalmente eu gosto muito das coisas com a base de ácido hialurônico, de matrixil, substâncias que hidratam e que melhoram o preenchimento das linhas finas. Então tem muita coisa, uma máscara caseira muito boa para você fazer é iogurte com clara de ovo e mel, que ajuda bastante. Então para hidratar a pele nessa fase. Quem você indica para botox vaginal? Então, aqui deixa eu te perguntar, é a Bila e a mim que tá perguntando. Precisa ver o que você quer melhorar, se é para melhorar o tônus, porque existem aparelhos que melhoram esse tônus. Tem muita coisa legal para melhorar o tônus antes do botox também, tá? Para as estrias brancas, há algum resultado eficaz? Existe, tudo que eu falei para vocês. As brancas eu nunca prometo sumir 100%. Mas o laser de CO2 com microagulhamento e com bioestimulador melhora muito. Praticamente você tem uma melhora de uns 70% a 80%, tá? O aparelhinho que você mostrou, qual marca é? Eu vou passar isso aí, porque na verdade esse aqui eu trouxe da Coreia. Mas existem no Brasil um valor super acessível de 60 a 70 reais nessas casas de medicina chinesa, de acupuntura, porque ele é um roller facial de metal, ele é extremamente higiênico, você pode lavar e usar bastante, pode usar no rosto, pode usar para massagem no couro cabeludo. Nessa quarentena vamos caprichar nessas massagens, tá? Então eu vou passar para você. A estria vermelha é hidratação com óleo, hidratante caseiro, né, em casa. Beber muita água, melhorar a alimentação e ácidos, ácido retinóico, glicólico, tópico. Laser, eu gosto muito da luz pulsada nessa fase, associado com laser fracionado e microagulhamento. Qualquer dúvida, me mandem as suas dúvidas, porque vai acabar. É tão rápido, passa tão rápido. Eu adoro esses bate-papos aí com vocês. Mandem todas as suas dúvidas. Podem me mandar lá no da clínica. E mais uma vez eu queria agradecer muito ao Cidade Jardim, ao MINC, essa área de conhecimento, de aulas. Isso é uma coisa super bacana, é uma troca que nós temos, tá? Então, obrigado por me convidar. Quando vocês precisarem, podem mandar suas dúvidas que eu respondo. O aparelhinho eu já passei, vou passar no site, pode ficar sossegada. Qual colágeno importado fora do Brasil? Na Europa, o Celergen, o Biocité. Nos Estados Unidos, o Neocel é excelente, tá bom? Mostra esse instrumento que tá na minha mão. Esse instrumento aqui, ó, é um rollerzinho que você pode fazer massagens faciais, você pode estimular o cabelo e pode ajudar na celulite. O nome da clínica é Clínica Adriana Vilarinho. Então, as aplicações com ondulação. Então, tem que ver se é fibrose e hoje dá para você fazer até ultrassom para avaliar se você ficou com sequela de fibrose, Sabrina, ou se você realmente ficou com algum abscesso nessa região, tá? E você é jovem, só 43 anos, pelo amor de Deus. O Nutren é da Nestlé Beauty, é isso aí sim, ele é muito bom. E o procedimento Híbrios, eu não sei o que é, uma máquina, porque tem muita coisa com nome fictício no comércio, e o estímulo muscular é por máquina, então vale a pena. Acho que agora vai até cortar aqui. Bom, vou deixar um beijo, agradecer pelos convites, adorei, foram 4 lives bem bacana.
Aí a gente vai combinar, de repente marca mais algumas. Estou à disposição para qualquer dúvida e vai acabar. Agora tem que encerrar. Um beijo no coração, um bom final de semana. Usem máscaras e se cuidem. Nós vamos começar a voltar nessa quarentena. Então vai minha dica aqui. Se cuidem porque a vida tem que voltar ao normal. Use máscara, ela te protege, ela me protege e nos protege. Fiquem com Deus e um beijo. Obrigada.